Fala pessoal, que é Bruno Faé e o tema desse vídeo é jogos de azar. Os jogos de azar são aqueles em que, para ganhar, você não depende da sua habilidade, você simplesmente depende da sorte. Poderíamos citar, por exemplo, aqui as loterias, as rifas e os bingos. Normalmente esses são jogos apostados. A pessoa aposta um pequeno dinheiro e ela pode chegar a ganhar uma grande fortuna. Não existem passagens bíblicas específicas sobre a questão dos jogos de azar, mas existem alguns princípios da Bíblia que podem nos servir como direcionamento sobre como agir diante dessa questão. E aí, será que o cristão pode jogar, pode participar desses jogos de azar? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você já gostou do tema, deixa o seu like, se inscreva logo para não perder nenhum dos próximos vídeos e vamos lá! Primeiro princípio que nós podemos aplicar a essa questão é que nós cristãos devemos ser bons mordomos e administrar bem aquilo que Deus nos dá, não desperdiçar. Por exemplo, lá na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, a gente vê que há pessoas que ganharam 5 talentos, o outro ganhou 1 talento e o outro ganhou 2 talentos e alguns administraram bem, o outro administrou mal. Aquele que ganhou 1 talento, ele desperdiçou aquele talento. Há duas interpretações para esta parábola. A primeira tem a ver com a preparação das pessoas para a volta de Jesus. Mas a segunda tem a ver com a gente administrar bem ou cuidar bem dos recursos que Deus nos dá. E isso inclui, obviamente, o dinheiro. Aquilo que recebemos de Deus deve ser administrado, investido com sabedoria. Só que investir num jogo de azar, dependendo do jogo então, é praticamente desperdiçar, é jogar fora o dinheiro. Por exemplo, no caso da Mega Sena, a chance de você ganhar com um jogo simples de 6 números é 1 em 50 milhões. É muito pequena, praticamente você está jogando fora aquele dinheiro que você está investindo ali. Um outro princípio bíblico é o valor que existe em aqueles que ganham dinheiro a partir do próprio trabalho. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13 diz assim: já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Há também uma crítica às riquezas que não são ganhas por meio do trabalho. Por exemplo, Provérbios capítulo 13, versículo 11 diz assim: a riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. E é fato que nós vemos que muitas pessoas, quando ganham dinheiro num jogo de azar ou numa loteria, acabam não valorizando aquilo que ganharam e acabam inclusive botando fora, perdendo muito daquele dinheiro, porque para elas não tem o mesmo valor que um dinheiro que ela ganhou com o seu trabalho. A gente vê casos de pessoas que ficaram ricas, até milionárias, ganhando em loterias e que desperdiçaram tudo ou praticamente tudo. E essa experiência fez com que a vida delas depois ficasse pior do que era antes de ganharem aquele prêmio. O terceiro princípio que eu queria colocar aqui é que a Bíblia reprova todas as vezes que a gente ganha uma coisa, sendo que alguém precisa perder para isso. Por exemplo, a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículos 14 e 15, que a lei de Moisés condenavam as pessoas que enriqueciam às custas da exploração do outro. E no caso dos jogos de azar, todo mundo aposta, todo mundo coloca ali o seu dinheiro e para uma pessoa ganhar, todas as outras têm que perder. Nós sabemos que em muitos casos as pessoas apostam, pelo vício inclusive, o dinheiro que era do sustento da sua família, que era para fazer a compra do mês, para comprar lá o pão de cada dia delas, ou então para investir lá na escola dos filhos, enfim, estão colocando nesse jogo. E você está ganhando dinheiro muitas vezes a partir da desgraça de outras pessoas. E isso se aplica não apenas ao ganhador, mas também ao organizador do jogo. Outro princípio importante da Bíblia nessa questão é que o desejo de ficar rico pode levar as pessoas à destruição. Lá na primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, está escrito assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males,
E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Nós sabemos que o amor ao dinheiro, esse desejo de ficar rico, ele pode transtornar, corromper a vida da pessoa de uma tal maneira que a pessoa inclusive deixe para trás os seus próprios princípios. Ela se esqueça da criação dos seus pais, ela se esqueça das leis do país, talvez, ela se esqueça das leis de Deus, ela se esqueça da sua família, ela às vezes até passa por cima de outras pessoas no desejo, no afã de ficar rico, de ganhar dinheiro. Então, o amor ao dinheiro, ele é altamente destrutivo e nós sabemos que muitas vezes o desejo de ganhar um prêmio, uma bolada aí no jogo de azar, ele é fruto ou então inclusive ele pode ficar alimentando o amor ao dinheiro, que a Bíblia diz que é a raiz de toda espécie de males. Lembrando que o amor ao dinheiro pode inclusive desviar pessoas da fé. Nós sabemos que existem pessoas que a partir do momento que passam a ganhar muito dinheiro, elas vão aos poucos se esfriando na sua fé, elas vão se esquecendo de Deus, elas vão se afastando da sua igreja, porque ela tem ali muito dinheiro para se preocupar, muitos bens para administrar, ou ela tem muitos bens e ela precisa usufruir daquilo ali e aquilo gera nela algum tipo de ansiedade e isso vai corrompendo inclusive a sua fé e vai afastando ela de Deus. Talvez você possa questionar, mas alguns jogos são lícitos, outros são proibidos. Os jogos que eu participo são jogos que são legalizados. Bom, primeiro eu tenho que lembrar que alguns tipos de jogos as pessoas acham que são legalizados, mas não são. Por exemplo, a rifa, ela é considerada uma contravenção penal, lá de acordo com o artigo 50 do Decreto-Lei 36888 de 41. É claro que as pessoas fazem rifa, principalmente estudantes lá para sua formatura, e não existe uma fiscalização sobre isso, especialmente quando é uma coisa esporádica, eventual. Mas a rifa, nesse caso, é considerada uma contravenção penal. Agora, mesmo no caso dos jogos legalizados, nós sabemos que os cristãos, eles não dependem de uma coisa ser legalizada ou não para ela ser aprovada por Deus. Como, por exemplo, a gente sabe que o adultério não é crime, mas o cristão não pratica o adultério só porque o adultério ele não é um crime. A forma como a gente age, a gente se porta nesse mundo, não depende de uma coisa ser legalizada ou não pelo governo. Um questionamento muito comum que as pessoas fazem é sobre a prática de lançar sortes no Antigo Testamento e até no Novo Testamento. Por exemplo, a gente vê lá no livro de Atos, capítulo 1, versículos 24 a 26, que os apóstolos eles lançaram sortes para saber quem seria o substituto de Judas no apostolado. Bom, naquele caso ali, o que acontecia é que esse lançar sortes era um método que aquelas pessoas tinham naquele tempo para saber qual era a vontade de Deus. E Deus falava dessa maneira a essas pessoas e não fala mais dessa maneira a gente hoje. Você vê que os apóstolos, inclusive ali, eles oraram a Deus antes de lançar sorte, porque eles queriam saber qual era a vontade de Deus. E naquele contexto ali, ninguém ganhou dinheiro, ninguém apostou dinheiro. Isso não tem absolutamente nada a ver com os jogos de azar que a gente vê hoje. Também tem pessoas que dizem que jogam porque a loteria ajuda nas obras sociais. Não é verdade. O dinheiro arrecadado pelas loterias, ele é distribuído no orçamento do governo para os órgãos do governo. Sobre essa questão de ajudar em obras sociais, você poderia ajudar muito mais se você pegasse o dinheiro que você está apostando em loteria e ajudasse diretamente as pessoas ou as instituições que praticam essas obras de caridade. É muito mais provável que você consiga ajudar pessoas com esse dinheiro que você já tem, mesmo que seja pouco, do que com um suposto dinheiro que provavelmente você nunca vai ganhar. Bom, e por fim tem aquela famosa questão, a pessoa diz que se ela ganhar na loteria, ela vai dar o dízimo para a igreja. Primeira coisa que eu queria dizer é que não necessariamente você vai conseguir fazer isso. Lembre-se, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O dinheiro, ele é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. Muitas vezes você, quando está com o dinheiro na mão, não tem mais controle, não tem mais domínio próprio do que você vai fazer com o dinheiro. Então você não sabe se realmente, quando você tiver, e se um dia você tiver esse dinheiro, você vai conseguir dar um dízimo. Em segundo lugar, quero lembrar que esse dinheiro que você vai estar passando para a igreja, ele é um dinheiro que foi tirado de alguma maneira da mesa e da família de outras pessoas. Então, é um dinheiro que, conforme eu já expliquei anteriormente, não é abençoado por Deus. Terceiro lugar, Deus não precisa do dinheiro da loteria.
É bom você lembrar naquela passagem da viúva pobre que Jesus elogiou aquela viúva que depositou ali poucas moedas na caixa do tesouro, enquanto os homens depositavam maços de dinheiro. Jesus disse, essa deu a maior oferta. Por quê? Porque ela deu aquilo que ela tinha, tudo que ela tinha e deu de coração. Deus não está interessado na quantidade de dinheiro. Ele é o dono da prata e do ouro. Ele está interessado na integridade de coração e na sua generosidade, em você devolver para Ele e entregar para Ele aquilo que você já tem. Então a conclusão que a gente chega é, não faça uma fezinha, viva pela fé. Viva na dependência e na confiança de Deus, que Deus vai suprir as suas necessidades. Muitas vezes, essa vontade de ganhar na loteria ou de ganhar num jogo, ela tira de nós o sentimento de gratidão a Deus por aquilo que a gente já tem, como se a gente sempre precisasse de algo a mais para conseguir ser satisfeito, para conseguir ser contente diante de Deus. Lembre-se, Jesus, na parábola dos talentos, ele deu a cada um conforme a possibilidade de administrar. Se Deus te deu essa quantidade de bens que você tem, é porque Ele sabe que é essa quantidade que você tem condições de administrar e vai fazer um bom trabalho. E Ele vai dizer para você que você é um servo bom e fiel. Então, confie em Deus. Seja grato a Deus por tudo aquilo que você tem e assim você vai viver para a glória dele. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho da notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Está interessado na integridade de coração e na sua generosidade. Nós devemos logo... Bom, naquele caso ali, você sabe que era uma prática. E sobre essa questão de ajudar em obras sociais, é muito mais... Então a conclusão que a gente chega é, não faça uma fezinha. Viva